Nação rubro-negra, segura essa! Estamos chegando com mais um react quentíssimo no canal e a notícia que acaba de explodir no futebol mundial pode mudar completamente os planos de uma seleção e acender um alerta gigantesco também no Flamengo. Um recorte divulgado pela ESPN Brasil, com link na descrição, revelou uma situação que está mobilizando bastidores, torcedores e a imprensa internacional. O meia Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, e um dos principais nomes da seleção uruguaia voltou a preocupar após sentir um novo problema físico durante os treinamentos. E o cenário não é nada animador. O craque, que já vinha em processo de recuperação após uma cirurgia na clavícula, teria sentido fortes desconfortos na região da coxa. Imediatamente, o departamento médico entrou em ação e exames mais detalhados foram solicitados para identificar a real gravidade da lesão. Nos bastidores, o clima é de tensão total. Existe uma grande preocupação de que o jogador não tenha condições físicas de seguir representando a seleção nos próximos compromissos, e a possibilidade de um corte já começa a ganhar força entre os jornalistas e analistas que acompanham o caso. Daqui a pouco vamos trazer todas as atualizações, repercussões e informações exclusivas sobre o caso de Arrascaeta, e não para por aí. Tem também novidades importantes sobre o mercado da bola, movimentações nos bastidores do Mengão e muito mais. Portanto, fica com a gente, porque agora você confere tudo o que está acontecendo no universo rubro-negro. Última parada no Rio de Janeiro, Pedro Henrique Torres chegando com as informações do Flamengo também nesta terça. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, abraço Jailson, abraço Donk. Chegamos naquele período, né? Os clubes, a maioria aí, basicamente todo mundo, né? De férias, deram aquele descanso bonito para os jogadores, então o noticiário fica mais parado do que água de dengue, então a gente tenta buscar algumas informações aí para dar aquela agitada e movimentar todo esse ambiente. Flamengo que volta no dia 19 de junho, vai ser a reapresentação, inicialmente está marcado para esse dia. Os jogadores têm esses dias de descanso, depois vão ficar mais 10 dias planejamento no Rio de Janeiro, Ninho do Urubu, depois seguem para Portugal, lá Algarve, onde vão fazer uma intertemporada, alguns amistosos, jogos treino, né? Devem ser feitos lá, então o Flamengo ainda está ajustando tudo direitinho, mas é esse o planejamento e está sem os seus jogadores convocados, vai trabalhar sem os seus jogadores convocados, que rendem, Glaucia, Jailson e tudo mais, uma bela grana, Tutu, Bufunfa, Capilé, tá rindo aqui o nosso Guto Santana, mas é verdade, rende um bom dinheiro, 11 mil a diária, 11 mil dólares a diária dos jogadores do Flamengo que ficam na Copa do Mundo, de todos, né? Para todos os clubes, é o que a FIFA paga. Então o Flamengo tem muitos convocados, são 9 no total, dá aí mais ou menos, transferindo para o real, cerca de 500 mil reais por dia, meio milhãozinho. Então tá bom o negócio nesse sentido, até porque o Flamengo precisa dar uma movimentada nas finanças, talvez vender algum jogador para dar uma agitada e poder reinvestir ainda mais nessa sequência de temporada. É difícil a gente imaginar nesse momento contratações gigantes como a do Lino ou do Paquetá, batendo de 25 milhões de euros para cima, porque o clube está tentando reajustar aí essa questão, ainda não vendeu. Tem equilíbrio, nesse momento é equilíbrio financeiro, mas precisa, claro, sempre movimentar, todos os clubes precisam de vender. E entre essa turma que está rendendo aí para o Flamengo diariamente essa grana de cerca de R$500 mil está Dom Arrascaeta, o Arrascaeta que fraturou a clavícula no dia 29 de abril, teve aquele problema grave contra o Estudiantes, operou, tentando atuar pelo Mundial, foi convocado pelo Marcelo Bielsa, que deu um panorama de como está a situação do Arrascaeta. Será que ele disputa a Copa do Mundo? Como é que está avançando essa recuperação da fratura dele na clavícula? Vamos ouvir agora El Loco, o Marcelo Bielsa, técnico da seleção do Uruguai. Tá, então, Marcelo Bielsa, entre comilhas, gosto muito quando falam assim em espanhol, a questão das aspas lá, enfim, muito bacana a língua espanhola. Então, o Bielsa dando o seu panorama aí, é uma
uma lesão grave que teve o Arrascaeta, demora tempo mesmo para se recuperar, é difícil estar no seu auge, né? Está muito tempo parado já e com uma lesão complicada durante a Copa do Mundo, mas eles vão tentar tudo lá. O Flamengo conta demais com ele para a sequência da temporada, já fez falta em grandes duelos, como no duelo contra o Palmeiras no Maracanã, especialmente. Então, o Flamengo nessa expectativa de olho, rendendo o cofrinho lá, Glaucia, e de olho na recuperação do Arrascaeta. Até por isso também o Leonardo Jardim abriu na última coletiva de imprensa, ele quer uma contratação de um meia, né, para de repente fazer a dublagem ali, o dublê, na verdade, do Arrascaeta nos jogos que ele não puder atuar. O Flamengo contratou meio que o Carrascal pensando nisso, mas joga muito pelos lados e tal. Não é exatamente a característica que o Leonardo Jardim pensa, e o Carrascal, se o Flamengo tiver uma boa oportunidade de venda, pode ser que saia também. Então o Flamengo de olho no mercado para, quem sabe, mexer um pouco nessa água aí, mais parada do que água de dengue. Glaucia. Salve, salve, nação rubro-negra! Vamos chegar com todas as informações do Flamengo neste dia 2 de junho de 2026. E chegamos com a notícia muito ruim: o nosso jogador de Arrascaeta, que está servindo a seleção uruguaia, tudo indica que ele deve ser cortado nos próximos dias por conta de mais uma nova lesão, né? O site Globoesporte.com já noticiou essa informação e tudo indica que de fato é verdade e que o atleta voltará ao Flamengo em breve para se recuperar. O atleta que fez uma cirurgia recentemente, né, e estava se recuperando, infelizmente sofre uma nova lesão e agora vira dúvida para a Copa do Mundo. O meia uruguaio Arrascaeta pode ficar de fora da Copa do Mundo. A informação foi publicada nesta terça pela rádio uruguaia Carve Desportiva e confirmada pelo GE. O meia do Flamengo sentiu uma lesão na panturrilha e vai fazer exames para saber a gravidade. Arrascaeta passou por uma cirurgia na clavícula direita no início de maio, mas a dúvida em torno do meia para o Mundial não tem relação com esta lesão, né? A clavícula aqui é no braço, né? No ombro praticamente, e a lesão é mais uma outra lesão, ou seja, não tem nada a ver com a cirurgia que ele fez. Apesar da dúvida trazida, o nome do jogador apareceu na lista definitiva e na numeração divulgada pela Federação Uruguaia nesta terça como camisa 10 do time de Marcelo Bielsa. O regulamento da Copa de 2026 previa a entrega da lista definitiva até o primeiro dia de junho. A partir de agora, só há cortes em casos justificados de lesão ou de doença grave de um jogador. Sob justificativa para a FIFA, um jogador pode ser substituído até 24 horas antes do início da primeira partida do torneio. O atleta substituto deve estar entre os relacionados na lista prévia. Um jogador indicado na lista final poderá ser substituído por um jogador na lista prévia apenas em caso de lesão grave ou doença, até 24 horas antes do início da primeira partida da sua equipe na Copa do Mundo. Quaisquer exceções deverão ser aprovadas pela FIFA, diz o regulamento do Mundial. Comandada por Marcelo Bielsa, o uruguaio integra o grupo H do Mundial, justamente com a Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha. O primeiro desafio dos uruguaios será com os árabes, né, no dia 15 de junho em Miami, às 19 horas. É uma notícia muito ruim, né, essa é a realidade, porque Arrascaeta, que é um jogador muito importante para o nosso Mengão, sofrendo essa lesão, tem aquela questão do psicológico, vai prejudicar o Flamengo sim, né? É um jogador muito importante, é um jogador bastante técnico, e qual jogador do futebol mundial que não quer participar de uma Copa do Mundo? Então torcemos para que essa lesão não seja considerada grave e que o jogador pelo menos permaneça na lista final e que vá à Copa, por mais que não tenha condições de iniciar as primeiras partidas, mas como o Neymar, por exemplo, que tem uma lesão, mas ele vai continuar com o futebol brasileiro, justamente porque nas fases subjacentes, com certeza o jogador poderá atuar. Flamengo monitora meia argentino do Orlando City. Leonardo Jardim indicou recentemente uma carência no setor criativo do Flamengo. A busca por um meia ofensivo ganhou um novo capítulo. Depois do treinador Leonardo Jardim indicar a carência do setor em entrevista coletiva, o site apurou que o meia argentino Martín Ojeda, do Orlando City, surge como um dos nomes avaliados pela diretoria.
Aos 27 anos, o argentino é visto como alternativa para suprir a carência no setor criativo. No momento, o Flamengo realiza apenas sondagens iniciais pelo jogador, monitorando se o Rueda preenche os requisitos técnicos para elevar o nível de equipe rubro-negra. Martín Rueda chegou ao clube estadunidense em janeiro de 23 e possui vínculo até 29. Antes do City, o meia acumulou experiências no futebol argentino, vestindo as camisas do Racing, Huracán e Godoy Cruz. O argentino, inclusive, já figurou como um dos principais destaques em chances de gol criadas na MLS. Na atual temporada, o atleta soma 11 gols e 16 partidas disputadas entre Major League Soccer e outros campeonatos nos Estados Unidos. Titular absoluto e peça fundamental, Arrascaeta segue sendo o cérebro do meio-campo rubro-negro. Mas, aos 32 anos, já não ostenta o mesmo vigor físico de temporadas anteriores. Para dividir a carga de jogos com o Uruguai, o Flamengo buscou Carrascal na metade de 25, quando a equipe ainda era treinada por Felipe Luiz. Com a chegada de Leonardo Jardim, a filosofia... Com a chegada de Leonardo Jardim em março, a filosofia de jogo mudou. Assim, o novo treinador não vê Carrascal como substituto ideal para a função de criação, utilizando o colombiano mais aberto pelos lados de campo. Agora, Jardim busca um perfil intermediário entre os dois, reforçando que Paquetá também não é peça pesada para a posição. Isso porque, para o português, o camisa 20 rende melhor como segundo homem do meio campo. Então, já foi divulgado, já foi noticiado pela diretoria do Flamengo que nessa janela de transferência não será contratado jogadores considerados caros, como, por exemplo, Samuel Lino, que foi contratado recentemente junto ao Atlético de Madrid, e Lucas Paquetá, que foi contratado junto ao West Ham da Inglaterra. Contratações bombásticas que movimentaram o futebol sul-americano. O Flamengo vai pagar muita grana aí, claro, de maneira parcelada por esses dois jogadores. Então, entende-se que o elenco já é qualificado, entende-se que nesse momento priorizar a questão financeira é muito importante, justamente para não se endividar. Então, o Flamengo monitora jogadores, claro, vai fazer contratação, mas atletas que estejam encerrando seus contratos e que, por exemplo, não tenham salários muito altos. Então, essa é a informação. O Flamengo não vai trazer jogadores caros nessa próxima janela de transferência, E essa informação aí que a Arrascaeta está sendo cortado, da seleção uruguaia, falta apenas a confirmação, Exames serão feitos nos próximos dias e se de fato a lesão for considerada grave e o jogador não tiver condições para jogar a Copa do Mundo, ele será cortado e voltará para o Flamengo em breve, Uma pena, Todo jogador, ele almeja, sonha em atuar pelas suas seleções, defendendo as cores do seu país. E a Arrascaeta não é diferente. Ele que faz tempo que comanda o Uruguai, ele que é a 10, ele que é um jogador importante, ele que vem fazendo aí a diferença na sua seleção e, principalmente agora, em uma Copa do Mundo, tinha o objetivo de fazer uma boa campanha, quem sabe até chegar numa final. A gente sabe disso, mas infelizmente teve essa lesão aí e todos os torcedores do Flamengo estão tristes porque nesse momento o jogador sente bastante. Você deixar de ir para uma Copa do Mundo por conta de uma lesão prejudica bastante o psicológico do jogador. Então o Flamengo tem que trabalhar isso, se de fato acontecer, tem que chegar junto do atleta para não deixar ele desmotivar. É um jogador que já é considerado vamos dizer assim, não velho, mas com a idade um pouco avançada, são 32 anos. Então, é o principal jogador do Flamengo, é o principal jogador que o Flamengo contratou nas últimas temporadas. Então, ele sim faz a diferença, não só no Flamengo, mas na seleção uruguaia. Vamos torcer para que exames detectem, de fato, o que está acontecendo com ele, mas que a lesão não seja considerada grave. Assim, como o Neymar, ele poderá continuar na sua seleção e nas partidas principais, por exemplo, na fase mata-mata, ele consiga jogar. Então essas foram as últimas informações do Flamengo. Participe e deixe a sua opinião nos comentários.